como é que está sendo os estudos aí de geografia? Vocês estão conseguindo fazer? Preciso da sinceridade aí de vocês, se está muita coisa, se está pouca coisa. Nas 2 últimas semanas, né, foram basicamente o trabalho de vocês aí, né, de assistir documentário, assistir vídeos. Eu acho que ficou, não sei se ficou muito pesado, ficou muita coisa. Me conta aí como é que tem sido, se vocês estão dando conta, se é muita coisa, ou se, como é que tá? A última semana que teve o documentário eu achei um pouco pesado, só pelo fato que o texto que foi retirado do livro, ele estava meio difícil de entender, então eu tive que procurar entender ele por fora em outros sites. E daí a internet nunca bate tudo certinho, né? Daí às vezes eu fiquei com dúvida. Seria bom se, tipo, se quando eu tivesse alguma coisa assim de conceito, o professor pudesse gravar um vídeo rápido. Massa, Rafa. Desculpa. Legal, Rafa. Desculpa ter deixado aí essa falha. Bom, mas sempre que tiver dúvida, pode entrar em contato comigo, assim, né? Não precisa. Bom que vocês também dão conta de conseguir. Vocês vão atrás, vocês dão seus pulos, né? Mas eu tô aqui também para qualquer dúvida, assim, sempre que precisar. Acho que a Carlos até me procurou. Realmente é um texto muito difícil. O Milton Santos escreve de uma maneira muito difícil. Esse é o livro dele, acho que é o mais fácil. E olha que é difícil, né? Então, realmente, acho que ficou faltando uma explicação melhor, né? De qualquer forma, esse assunto que foi abordado na semana passada, ele vai entrar um pouquinho nessa semana, e então vai estar um pouquinho também no texto que eu separei ali para vocês também. Então, assim, é uma coisa que está um pouco sempre vai estar no nosso dia a dia, no que a gente vai lidar aqui ao longo até o fim da disciplina. Então, acho que vai permear um pouco aí, acho que vai ficar um pouco mais fácil. Mas sempre que tiver dúvida, pode me perguntar. E aí eu vou ficar mais atento, Rafa, se for algo mais pesado, mais conceitual assim, eu faço um vídeo para vocês, algo que possa ser mais explicativo, tá bom? Eu estou colocando os questionários lá, mas é importante vocês lembrarem que os questionários, eles são só, assim, são testes de vestibular e, assim, se você acerta os testes, não significa que você não precisa estudar as coisas que estão antes ali, né? Então, assim, os testes são só alguns exercícios de vestibular e que abordam só algumas partes dos conteúdos, não é tudo, né? Então, por isso precisa estudar tudo que está ali antes de fazer ele, de preferência, né? E também, é claro que se você erra, né, isso não significa que você não sabe exatamente o assunto, né? São questões de vestibulares, então elas são feitas para você errar, né? Então elas têm muita pegadinha, né? Então, eu estou colocando ali para vocês irem se familiarizando um pouquinho com essa questão do vestibular, que eu inclusive vou abordar um pouquinho hoje para vocês aqui um pouquinho mais para frente também quando eu for falar. Tem alguma dúvida? Precisam que eu explique alguma coisa que não ficou claro das últimas semanas? Pode ser desde a primeira semana lá, se ficou alguma dúvida. O que vocês acharam do documentário? Enfim, como é que está sendo fazer os trabalhos? Está difícil? Está sendo demais? Vai me trazendo aí, vai me falando aí. Se vocês souberem do pessoal que não... Porque são sempre vocês que estão aparecendo aqui ou que entram em contato comigo. Eu não tenho tido muito contato com o restante da turma. Vocês têm algum retorno deles? Sabem alguma coisa, se alguém comentou alguma coisa? Porque esse é o contato que eu tenho com vocês. Então, pode ser sincero. Se alguém falou que tem alguma coisa muito ruim, enfim. E aí a gente vai pensando junto como melhorar.
Professor, ninguém falou nada no grupo da sala, então acho que tá tranquilo. Só semana passada mesmo que com aquele documentário ficou bem pesado, assim, igual a Rafa disse. Beleza. Vou tentar, então, abordar um pouquinho que trata, então, ali os documentário um pouco mais a fundo, e aí, para tentar ver se eu consigo explicar um pouco melhor, assim, dar uma clareada nas ideias aí de vocês. Bom, então eu vou começar a apresentar aqui a nossa aula de hoje, que a gente começou o nosso ano, né, falando sobre trabalho, discutindo um pouquinho sobre o trabalho e sobre o capitalismo, sobre o mundo em que a gente vive, como que ele foi se desenvolvendo, né, basicamente. Falamos, né, sobre a formação, né, do mundo um mundo bipolar, que era aquela ordem bipolar da Guerra Fria, do período da Guerra Fria, né? E depois, na semana passada, tinha essas atividades sobre a globalização, né? E essa tentativa de entendimento da globalização não como um fenômeno que tem apenas um lado, né? Ou ele é de uma maneira estanque e fechada, mas na verdade ele pode ser pensado de diversas maneiras, né? E tem várias vantagens, mas também várias desvantagens e possibilidades, né? Então, isso que a gente estava vendo até agora, né? Nessa semana de hoje, a gente vai falar do que é chamado da nova ordem mundial, que é basicamente em oposição, ou uma, não um desafio, mas uma consequência daquela antiga, né, da velha ordem mundial, que seria a ordem bipolar no período da Guerra Fria. Então, cronologicamente, nós estamos falando aqui de um período após a Guerra Fria, né? E aí eu coloquei aí entre parênteses, né, que é nova ordem, né? Se a gente está falando do fim da Guerra Fria, ela aconteceu lá na década de 1990, né? No fim da década de 80, começo da década de 90, né? Então, isso é novo? Não exatamente, né? E será que é uma ordem? Será que existe mesmo uma ordem? Algo que tem algum tipo de, de sistema que explica isso? Ou é um só? Será que uma possibilidade que explica isso, né? Então, hoje a gente vai tentar desvendar um pouco o que é essa nova ordem mundial que aparece muito nos vestibulares, por exemplo, né? Mas, para além disso, do vestibular, hoje eu vou ficar um pouco entre o vestibular e fora do vestibular. Espero que vocês consiga ser claro nesse sentido. Que é, para além de ser algo que cai no vestibular, é algo que domina a nossa vida e nosso dia a dia. Então, é algo que permeia o nosso dia a dia. Então, é um pouco isso que eu queria chamar a atenção, assim. Que eu não quero que vocês decorem isso, né? O ideal não seria que vocês decorassem isso, mas que vocês tentassem entender quais são as determinações e as explicações para o mundo que a gente vive. Quando a gente fala do mundo lá e da, da Guerra Fria, é um pouco mais passado, né? Mas sem entender aquilo, a gente tem dificuldade de entender a nossa realidade hoje, né? Agora que a gente vai falar hoje, tem está muito mais próximo da nossa realidade. Então, espero que isso fique um pouco mais claro para vocês, né? Para poder começar a nossa conversa hoje, eu vou trazer duas coisas interessantes, que eu acho interessante, né? Uma delas é uma exposição de arte que tinha no Museu do Olho, lá em Curitiba, uma vez que eu fui visitar, que era essa imagem aí, que mostra, né, um, um mundo, né, de ponta cabeça e duplicado, espelhado ali, com
uns dadinhos ali, né? Como se o planeta fosse um jogo, né? E bem vermelho, né? A gente pode pensar que tipo de jogo que é esse, né? E aí hoje a gente vai falar, como a gente já vem falando, né, bastante de geopolítica, né? E aí eu queria trazer para vocês mostrar esse livro aqui, que é da onde tem essa citação, que é do Yves Lacoste, que é um geógrafo francês, que se chama Geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra, né? E ele vai falar como que é a construção da disciplina da geografia, né, como que ela surgiu, mas ele vai falar do mundo, né, principalmente nesse momento, no fim, quando está ali no fim do período da Guerra Fria, né? E aí ele está dizendo ali, né, que o mundo é bem mais complicado do que se quer acreditar, né? Então, a gente cria essas teorias e cria essas formas de explicar o mundo, né, mas tem muitas determinações, né, muitos elementos que estão levados em consideração. E por isso que a aula de hoje vai ser uma aula sobre várias teorias e várias possibilidades de analisar o mundo, né? Então, o que a gente está falando, né? A gente está falando desse período quando acaba a ordem bipolar em que o mundo era dividido entre os Estados Unidos e a União Soviética como grandes potências mundiais, né? E que tinham o domínio, né? Não só político, mas também econômico, militar do mundo, né? E a sua influência era e esse domínio era importante para suas áreas de influência ao redor do mundo, né? Então, era mais ou menos como jogar o War, né? Aquele jogo de War em que as potências tinham ali que lutar, principalmente nas suas áreas de influência, né? Eu gosto de mostrar esse tipo de mapa, que ele é um pouco diferente, né? Que mostra aqui, né? O centro do mapa tá no Polo Norte, em que a gente vê, né? Aqui a América, a África, a Europa, a Ásia e a Oceania, né? Para mostrar que esse conflito, né, dos Estados Unidos e da União Soviética, aqui na época, é muito mais próximo do que a gente imagina, né? Ver aqueles mapas em que tem de um lado os Estados Unidos e lá do outro lado a União Soviética, como se fosse algo muito longe, né? Mas na verdade, olha só, esse aqui é o Alasca, parte dos Estados Unidos, quase que faz divisa, né, com a União Soviética, se não tivesse o estreito aqui de Bering, né? Então, é muito próximo, né? Um míssil, por exemplo, daqui para cá é muito próximo, né? Então, essa é a iminência do combate era muito, muito grande. Por isso havia toda a tensão em relação à Guerra Fria, né? E, historicamente, né, por exemplo, a gente vê, olha isso daqui, que tem em pretinho aqui, essa voltinha preta, esse Pacto do Rio, que é um pacto militar dos Estados Unidos com os países da América. E isso é muito interessante, porque já mostra, né, que historicamente os Estados Unidos e a América Latina, na verdade, é um quintal dos Estados Unidos, político, geopolítico, estratégico, né? Então, é uma área estratégica para os Estados Unidos. Quem já jogou o War, né, sabe que quando você tem que conquistar um continente, por exemplo, aqui ou aqui, você tem que conquistar o outro, o oposto, né? Ou a América do Norte, ou a América do Sul, enfim. E os Estados Unidos usa essa tática, né, para que ele possa ter força no restante do mundo, né? Essa área que é mais próxima a ele, não só próxima de localização, mas próxima em termos culturais, é fundamental para que ele tenha força para atuar em outros lugares, né? Então, para a gente entender a influência dos Estados Unidos hoje no mundo e aqui no Brasil especificamente, é importante a gente ter panorama aqui anterior. Bom, só que essa ordem bipolar ela foi se desfazendo com o tempo, né? Por quê? Porque a União Soviética entrou em colapso, né? O socialismo foi tido, né, como fracassado, então ele não foi capaz, né? Isso é um debate, né? Mas mundialmente, né, não foi capaz de resolver, de se tornar esse modelo político econômico
a nível mundial, né? E então, e com a crise da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, a reunificação da Alemanha, então a gente tem essa dissolução da potência da União Soviética enquanto uma potência, e por isso deixou de existir esses dois polos que eram antagônicos e altamente influentes no mundo todo, né? E aí, a partir desse momento, a gente começa a pensar, então, se dissolve um desses polos, né, o que será que fica no lugar? Outro polo que toma uma maior predominância, por exemplo, os polos nesse mesmo momento, né? Ou não existe polo mais, então todo mundo ficou igual nesse cenário mundial, né? E aí tem algumas teorias que eu vou compartilhar com vocês, né? Uma delas é o que chamam dessa ordem multipolar. Então, alguns teóricos dizem que após o período da Guerra Fria, o mundo passa a seguir uma ordem multipolar, em que não existe só dois polos, mas sim três polos que estão ligados principalmente a relações econômicas, e não mais exatamente políticas, como era o caso da União Soviética e dos Estados Unidos, né? E quais seriam esses polos, né? Os Estados Unidos continuaria sendo esse polo central, com a América Latina, o Canadá, a Austrália, como seus principais áreas de influência, né? A Europa como um todo, e principalmente por causa da criação da União Europeia, né? Então, a União Europeia passa a ser um desses polos, com uma área de influência principalmente na África, né? Então, tem a ver um pouco com esse desenho aqui, né? Da Europa e da Ásia, a África como esse histórico lugar de colonização, né? Da Europa. Então, essa área de influência, sendo ali a África como essa área de influência, e incluindo aí também a Rússia, né, que passa a ser uma dessas áreas influenciadas pela Europa, né, e um outro polo, o Japão, que após a Segunda Guerra Mundial, ele recebeu muitos investimentos americanos a partir do que ficou chamado como Plano Colombo, para reconstruir por causa da destruição, por causa de Hiroshima e Nagasaki, e então os Estados Unidos começou a investir exatamente no Japão, e com isso o Japão conseguiu se construir. Até alguns anos atrás, essa década de 2000, o Japão era a segunda maior economia do mundo, né, para além dos Estados Unidos. Então, e aí a Ásia, né, incluindo a China aqui, né, estariam sobre essa zona de influência aqui a partir da década de 90. Então, essa foi a principal teoria que foi sendo posta, principalmente na década de 90, início da década de 2000, como essa nova ordem no mundo depois da Guerra Fria. Alguma dúvida sobre essa ordem multipolar por enquanto? Beleza. Dentro desse cenário, né, de que a gente desenha essa ordem multipolar, né, é possível pensar, vocês provavelmente já ouviram falar, né, líderes do G20 se reúnem para conferência internacional, taranã, taranã. Ou membros do G7 são reunidos. O que são esses G7, G3, G20, né? São grupos de países, né, que se reúnem para ter tratativas, né, para pensar em acordos, né, e respostas multilaterais, que a gente chama, né? Que multilaterais significa que são de diversos lados, né, e que envolvem diversos atores, né? Você pode fazer acordos, por exemplo, multilaterais, que envolvem muitos países, ou acordos bilaterais, em que você vai
conversar, né, país por país, para fazer esses acordos, né? São perspectivas diferentes de diplomacia. E aí, então, né, dentro dessa ordem multipolar estariam esses G7, G3, G7, os G20, que são articulações entre esses países que agora independem daquela articulação que antes era vista, que era política, né, entre os Estados Unidos e suas áreas de influência e a União Soviética e sua área de influência, né. Agora, esses 7 ou 20 países estão ligados às suas possibilidades políticas e econômicas, independente do sistema político vigente, né. Então, quem são esses G7, né? Então, os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Alemanha agora unificada, Itália e Japão, né? Já o G20, então, as principais potências mundiais, historicamente, né? Já o G20 envolve uma grande quantidade de outros atores, né? Então, além desses do G7, né, países que são considerados emergentes, né, como a China, a Índia, o Brasil, a Argentina, a Turquia, a Arábia Saudita. Então, é um aspecto um pouco mais amplo, né, de países que podem dialogar, sentar numa mesa em comum e dialogar sobre temas internacionais aí, né. Por outro lado, tem algumas pessoas que questionam, né, que questionam essa ordem multipolar, né, que pensam se existe mesmo uma ordem multipolar, especialmente considerando o poderio dos Estados Unidos, principalmente no que se diz em relação a armamentos, né. Então, os Estados Unidos é o país que mais investe em armamentos no mundo e ele tem, então, esse gráfico que mostra aqui é justamente isso, né? Quantidade de ogivas nucleares por país entre 45 e 2014. Então, os Estados Unidos é o país que mais tem ogivas nucleares do mundo, né? Bem próximo da Rússia, né? Da atual Rússia, né? E além, né, das ogivas nucleares, estamos falando de outros aparatos militares, né? Principalmente depois do ano de 2001, em que eu acho que vocês talvez ainda não tinham nascido, né? Ou vocês já tinham nascido? Acho que vocês estavam nascendo por aí, vocês nasceram nesse ano, né? Ou não? Nossa, vocês teriam 20 agora. Ai, meu Deus. Professor, meus pais nem se conheciam nessa época ainda. Meu Deus, gente, eu tô muito velho, porque eu vi isso na TV. Oh, a gente Lord. nasceu em 2003, alguns em 2002, por aí. Ai, meu Deus, eu vou fazer um lifting, vou colocar uns colares na minha cara já. Não aguento isso. Então, quando os pais de vocês estavam pensando em se conhecer, a gente passou por um processo no mundo que foi em 2001, o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, e que isso inaugurou uma era, né, internacional chamada de Guerra ao Terror, em que o antigo presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, ele iniciou o que foi considerado como doutrina Bush, que foi essa guerra ao terror, que era uma guerra preventiva, né? É o que a gente chama de guerra preventiva hoje em dia, que é atacar os grupos considerados terroristas antes mesmo de que eles possam fazer articulações entre eles, né? Então, hoje em dia, o terrorismo... Isso fez com que os conflitos terroristas os eventos terroristas se acirrassem também, né? Então, a gente pode ter uma aula só sobre isso, né? Mas não é o nosso caso hoje. Isso tem... Então, essa ordem multipolar ficou em questionamento, principalmente porque, logo depois de 2001, né, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, que era onde estava a base da Al-Qaeda, que foi a responsável pelo atentado às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos em 2001. Mas em 2003, aí sim, quando vocês estavam nascendo, né, os Estados Unidos decidiu invadir o Iraque, mesmo sendo proibido, né, sendo vetada essa invasão pelo Conselho de Segurança da ONU, né, que aprova ou não essas intervenções. E os Estados Unidos ignorou isso e, mesmo assim, invadiu
o Iraque, e aí isso colocou de fato em questão, né, se o mundo era de fato multipolar, se havia essa possibilidade de sentar todo mundo na mesa para discutir questões políticas e militares internacionais, né. E aí eu trouxe essa imagem aqui, que é daquele artista que eu coloquei para vocês lá na primeira semana, né, o Gurg Allen, em que ele mostra, né, um homem iraquiano sendo entrevistado, não, sofrendo uma batida ali por um cara do exército americano, né, e embaixo a Estátua da Liberdade ali, né, então, para questionar o que é essa liberdade e esse poderio internacional militar aí, né. Uma outra possibilidade de encarar o mundo, né, é um mundo enquanto numa divisão entre o norte e o sul global, né? Então, se você pegar um globo terrestre, você vai ver que no mundo ali no meio tem uma divisão no meio ali entre o norte e o sul que divide os hemisférios, né? O hemisfério norte e o hemisfério sul, que quem faz essa linha de divisória é o Equador. E se você observar, por exemplo, dados indicadores, né, como, por exemplo, o IDH dos países, né, ou a desigualdade econômica dos países no mundo, né, parece que existe uma linha, né, que divide o planeta, né, entre países do norte, como os Estados Unidos, o Canadá, a Europa, o Japão, né, e como países mais desenvolvidos e com altas condições tecnológicas, altas forças produtivas, né, altamente com trabalhos especializados e etc., melhores qualidades de vida. Enquanto, por outro lado, os países do sul global, né, como Brasil, os países da América Latina, os países da África, do sul da Ásia, por exemplo, teriam um nível de desenvolvimento mais baixo, né, com qualidade de vida menor, menos tecnologia e etc. Né? E aí, então, seria possível desenhar uma linha que poderia dividir o norte, esse norte desenvolvido, e o sul subdesenvolvido. Que não é exatamente a linha do Equador, mas é parecida, né? Então, ela passaria mais ou menos aqui. Deixa eu ligar o computador aqui. Ela passaria aqui, né? Separando os Estados Unidos do México, por exemplo, a Europa, né? Da África, né? Essa região aqui da Rússia, né, separando a Rússia, então, do Cazaquistão, Mongólia, China e etc. Só que ela faria uma curva aqui e pegaria o Japão e a Austrália e Nova Zelândia para fazer parte do norte, como se isso aqui fosse parte desse norte desenvolvido, enquanto essa região para cá ficaria parte desse sul subdesenvolvido aí, né? Como a gente vê aqui, né? Os países de índice de desenvolvimento mais alto, né? Seriam esses, e os com menor índice de desenvolvimento para baixo dessa linha. Né? Então, o que tem uma teoria também, que é chamada de teoria da dependência, que estuda especificamente isso, como que esses países, né, têm esse nível de desenvolvimento, né, mais elevado, especificamente por causa dessa dependência das explorações que acontecem nesses outros países, né? Então, não é à toa que a América Latina é esse quintal geopolítico dos Estados Unidos, né? Não é à toa que a exploração na África que garante o desenvolvimento econômico desses outros países, né? Então, essa teoria da dependência vai elaborar essa teoria baseada nisso, né? E aí uma coisa que ajuda a ficar claro, por exemplo, aqui, né, mostrando as 150 melhores universidades do mundo, né, em 2013, né? Onde que tem essas melhores universidades, né? Principalmente nos países mais desenvolvidos, né? Então isso mostra que existe uma cisão aí, uma divisão no mundo que tem a ver com esse nível de desenvolvimento, né? Então, essa é uma outra maneira de observar o mundo, né? Em que existe uma ordem aí que separa o mundo entre um norte e um sul, não aquele norte e sul do Equador em si, mas um norte e sul entre países que estão no norte, que são mais desenvolvidos do que o sul. Mas não porque existe uma questão determinista, né? Como às vezes a gente vê, não, mas é que os países
da Europa é mais frio, então é esse frio que faz com que ele seja mais desenvolvido, não é essa visão determinista, né? Tem a ver com a história, né? Com a organização histórica desses países que principalmente usaram desses processos de exploração desses países do sul global para poder se desenvolver. E, portanto, estão nessa condição de melhor desenvolvimento. A partir dos anos 2000, principalmente, entre os anos de 2010 e até agora, os anos de 2015, começou a haver uma outra forma de articulação. Como há essa divisão entre norte e sul, então alguns países desse sul global começaram uma articulação entre eles, para fortalecer o sul entre si. Então é o que ficou conhecido como essa cooperação sul-sul, principalmente encabeçada pelos que a gente chamava de países emergentes, como o Brasil, a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul, que são os BRICS, que a gente vai falar deles, e que foram fortalecendo os laços entre eles, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui, né, do Brasil, por exemplo, a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, passou a desenvolver atividades em vários lugares, em vários outros países do mundo, principalmente desse sul global, né? Principalmente na América Latina, na África e no sul da Ásia, né? Ou também o desenvolvimento de embaixadas para tentativa de para ampliação desses acordos multilaterais, por exemplo, né? E isso também, isso no caso do Brasil, né? Mas em outros casos, por exemplo, a China, né? Atualmente, boa parte da produção chinesa, ela é abastecida pela exploração de minérios e de produtos aqui na África, por exemplo, né? Então, o que tem acontecido agora, né, com o Brasil, da venda da soja, principalmente para a China, vai muito minério de ferro também brasileiro, mas também muito minério de ferro vindo aqui da África, muito carvão mineral vindo da África, que sustenta a produção de energia lá na China. Enfim, essas cooperações entre esses países do Sul, principalmente na década de 2000 a 2015, por aí. O Brasil, claramente, nos últimos anos, tem deixado, né, essa articulação, né, por questões ideológicas, principalmente, né? A China é comunista, então não podemos fazer essa articulação, né? Mas, por exemplo, essa semana passada, foi enviado um satélite brasileiro para o espaço, e ele saiu da onde? Da Índia, por causa dessa cooperação entre esses países, né, que é uma cooperação já histórica. Então, é uma outra forma de articulação dentro desse cenário global aí, né? Então, professor, mas então, qual teoria que eu vou usar, né? Se alguém me perguntar, que teoria que eu uso, né? Bom, como é que eu vou te responder isso? A verdade é que nós estamos diante de um mundo, né, como o Willis Lacoste falou, né, muito complexo, né? E não existe uma teoria exata, né? Existe formas de enxergar esse mundo que a gente está vendo aí. Existem outras também, eu não coloquei aqui, mas no PDF que eu coloquei aí para vocês no Moodle, tem outras, né? Então, o importante é você saber que existem essas teorias e que existem, né, elementos que vão servir para argumentar a favor ou contra elas, né? Então, possivelmente, no vestibular, na questão de vestibular, por exemplo, não vai estar perguntando para você, não vai estar afirmando completamente que, né, por exemplo, que o norte-sul global é de fato uma verdade em conteste, né? Não é assim que vai aparecer para vocês, né? E aí eu vou falar um pouquinho depois mais sobre isso. O fato é que tudo isso tem acontecido, né, dentro
desse período, que tem a ver com o que vocês viram na semana passada, então eu vou me aprofundar um pouquinho hoje, que é nessa revolução técnico-científica, que é esse nome, né, foi dado pelo Milton Santos, que vocês viram lá no documentário da semana passada, né, em que ele fala que essa revolução técnico-científica, que alguns autores chamam de terceira revolução industrial, transformou o modo de produzir mundialmente, né? E aí até trouxe essa imagem aqui do David Harvey, que ele mostra como que as velocidades, né, mudaram. E ele diz diz que essa revolução foi responsável pela compressão do espaço-tempo, que as coisas ficaram cada vez mais imediatas, né? E hoje a realidade da internet, o fato da gente estar fazendo essa aula aqui assim, tem tudo a ver com isso, né? Então, eu não vou poder abaixar aqui para vocês verem, né? Mas então ele mostra, né, como lá em 1500, 1840, ele fala da velocidade das carruagens dos barcos às velas, né? Era 16 quilômetros por hora, né? Depois, entre 1850 e 1930, o principal meio de transporte eram as locomotivas que eram a vapor, né, que chegavam a 100 km por hora, e os barcos a vapor 57 km por hora. Na década de 50, já temos jatos de passageiros que vão andar a 480 ou 640 km por hora, né? E depois, depois da década de 60, os jatos passam a 1.100 km por hora. Hoje em dia a gente tem diversos meios de transporte que são muito mais sofisticados, né, como o trem-bala, por exemplo, né, e que fazem esses deslocamentos serem muito mais amplificados. Isso só foi possível por causa dessa revolução técnico-científica. Que ela, então, como vocês viram, por exemplo, foi ela que permitiu aquela containerização, que é aquele vídeo que a gente viu, né, do carinha que inventou o container, né? Então, o container fez com que isso se amplificasse cada vez mais, né? Então, a possibilidade de falar de forma instantânea entre vários lugares do mundo e transportar coisas de uma maneira muito barata e rápida, né, se considerado em relação anteriormente, permitiu muitas flexibilizações no mundo, né? E isso só foi possível, por quê? Porque a partir da Segunda Guerra Mundial, o que foi acontecendo? As pesquisas científicas foram sendo cada vez mais incorporadas no dia a dia e principalmente no mercado consumidor. Então, por exemplo, a internet, que é o que a gente está usando para falar agora e é o principal meio de comunicação atualmente, ele foi desenvolvido por uma questão militar, né? Durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, por exemplo, né? Os computadores, os tratores, por exemplo, né? São tanques de guerra transformados para o uso na agricultura, né? Então, todos esses desenvolvimentos que são científicos foram passando a ser colocados no mercado, né? Por exemplo, hoje em dia a questão da vacina, né? Então, a vacina só consegue chegar a ser produzida tão rapidamente para a gente, por quê? Porque ela é colocada a teste, né? A partir das descobertas que vêm sendo feitas historicamente, né? Ela não está sendo feita do nada, né? Como tem sido propagado por aí, né? Mas é isso, as descobertas científicas têm sido colocado no nosso dia a dia muito mais rápido. Isso tem feito com que as forças produtivas, né, tenham evoluído, avançado, né, não somente evoluído, mas avançado cada vez mais. Então a gente incorpora a ciência e a tecnologia cada vez mais no nosso dia a dia na sociedade. E isso fez, então, com que o mundo tivesse comprimido, basicamente, né? Parece que a gente está mais próximo do outro, apesar do mundo continuar do mesmo tamanho, né? Mas a gente está mais próximo mesmo estando distante, né? Isso permitiu o quê? Que as empresas, principalmente, conseguissem se organizar através de redes. Então, não precisa mais ser tudo produzido no mesmo lugar, né? Hoje em dia, por exemplo, sabe as empresas de telefone, quando a gente tem que ligar no 0800 para resolver algum problema? Existem muitas empresas dos Estados Unidos e da União Europeia, por exemplo, que os atendentes desses 0800 não estão nesses países, eles estão na Índia, por exemplo.
Então, você liga para resolver um problema com o seu iPhone, por exemplo, e é alguém da Índia que está atendendo o seu telefone para poder falar, resolver o seu problema. Né? Então, foi possível uma separação global aí, né, das formas de produzir. Né? E isso permitiu também muito que fosse possível fazer investimentos em outros lugares. Né? Empresas passaram a ser multinacionais, porque elas têm uma parte, né, tem a sua sede no país onde elas se iniciou, né, por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha ou na Itália, mas ela cria subsidiárias ou terceiriza ainda mais a sua produção e nesse que vai acontecer em outros lugares. Então, se você pegar seu tênis, por exemplo, você vai ver, você pode pegar seu tênis aí ou uma camiseta, vai estar escrito assim, produzido na Tailândia, produzido no Laos, né? Produzido na Índia, né? Principalmente dessas grandes empresas, né? Então, isso permite, né, que essas empresas permitindo um deslocamento das empresas, elas se tornassem multinacionais. Claramente, esse desenvolvimento dessas tecnologias, né, eles não são iguais, na verdade, eles são bastante desiguais, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, desse mapinha, que ele mostra, ele é de 2011, é bastante antigo, mas ele mostra um padrão que não se alterou muito, não, que é, se eu cheguei a mostrar esse mapa para vocês lá no primeiro ano, mas ele mostra o mapa das conexões mundiais de internet, que tem a ver com as estruturas físicas também, né? Dos cabos submarinos, por exemplo, de internet entre o mundo. E aí ele mostra, né, por exemplo, olha o tráfego, né, de informações, né? O tráfego, aliás, de informações entre os Estados Unidos, né, e a União Europeia, por exemplo. E olha como estão localizados, né, os países, como que está iluminado aí os países da América do Sul, da África, né, da Ásia. Então, isso que tem a ver com aquilo que o Milton Santos falava sobre a globalização, né? Para mim, essa imagem resume muito a globalização, né? Porque se você vê o que ele quer dizer lá com as 3 globalizações é que a globalização são discursos também, né? E que algumas pessoas, algumas instituições vão estar interessadas em mostrar que a globalização é um processo muito bom e que a gente está cada vez mais conectado e que isso é irreversível e que isso só tem coisas positivas. Cada vez mais nós estamos mais conectados e isso é ótimo para a gente, né? Que é o que ele fala lá como a globalização como uma fábula, né? Como, estão todos conectados, o mundo está mais unido, né? Parece uma fábula, parece um conto de fadas, em que finalmente está tudo indo bem, né? Mas ele mostra, por outro lado, lá, a globalização como perversidade, né? O primeiro elemento disso tudo, dessa perversidade, é essa desigualdade, né? Então, essa globalização não é para todos, para começar, né? E o norte e o sul global tá aí para mostrar isso, né? E olha, esse mapa eu acho que fica bastante claro, né? Essa diferença entre esse norte e sul global, né? E que, além, né, então, por esse lado, a primeira coisa é a perversidade. A perversidade está ligada a isso, né? Essa grande desigualdade desse processo que é tido como algo universal, né? Que na verdade não é. E, além disso, né, ele mostra que não só ele é desigual, mas que ele é perverso no sentido de que, para que os Estados Unidos, né, possa descartar um celular, um americano, né, possa descartar um celular a cada ano ou a cada 2 anos, né, ele precisa de uma exploração de recursos naturais e de trabalhadores dos países do sul global. E por isso, né, essa só se sustenta o discurso da globalização ao mesmo tempo em que existe a perversidade da globalização, né? Então só é possível, né, no molde como existe hoje, né, no molde como é a globalização, só é possível, né, um americano
todo o acesso que ele tem a informações, como ele tem hoje, porque existe essas outras formas de exploração em outros lugares do mundo, né? Ou às vezes até mesmo dentro dos Estados Unidos. Então, é isso que ele quis dizer um pouco com relação à globalização como perversidade. E aí o que ele coloca lá como uma outra globalização significa que, olha, se a humanidade desenvolveu formas tecnológicas tão avançadas, tão perfeitas, né, que permite tanto desenvolvimento científico, tecnológico, acadêmico, né, se é possível tanta coisa, por que que a gente ainda tem tanto problema no mundo, né? Por que que a gente tem fome, sendo que a gente produz muito mais comida do que qualquer pessoa consegue se alimentar, né? Do que todo mundo no mundo poderia se alimentar. Por que que a gente tem todos esses problemas sociais, de desigualdade, né? Sendo que a gente cria mecanismos fenomenais, né? De tecnologia, principalmente, né? Para a saúde, para a educação, né? Por que que existe toda essa perversidade, né? E aí ele propõe uma nova globalização, uma outra globalização, que é essa globalização pautada, né, na solidariedade, né, mas não numa maneira utópica, assim, né, mas ele fala principalmente da resistência, né, desses grupos que são oprimidos, que sofrem com essas explorações, né, utilizando essas ferramentas para isso, né. Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar da Primavera Árabe, né, em que foi uma mobilização em vários países do norte da África ou do Oriente Médio, que se mobilizaram a partir do Facebook, por exemplo, né? Claro que existem muitas outras questões além disso, né? Da análise de comportamento, da compra dos dados a partir dessas plataformas, enfim, tem vários outros debates por aí, né? Mas lá no filme, por exemplo, né, mostrava, no documentário, né, mostrando as crianças conseguindo fazer um documentário sobre a sua realidade para poder mostrar para outras pessoas no mundo, né? Então, é um pouco isso, né, de como usar essas tecnologias e essa possibilidade da internet e dessas conexões promovidas pela globalização para poder mostrar outros mundos possíveis, né, e não só como esse mundo bonito e ao mesmo tempo perverso da globalização. Será que ficou um pouco mais claro essa questão da globalização dessas três formas aí do Milton Santos? O que vocês acham? Massa. Legal. Então, minha gente, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre... nesses últimos tempos, eu tenho entrado um pouco em crise, para variar. Porque às vezes me parece que o que eu estou falando aqui é muito conteudista. Porque eu não queria que vocês precisassem decorar isso, sabe? Como se fosse um conteúdo em que você vai lá e decora, como se fosse uma fórmula, e vai aplicar lá no vestibular, porque você precisa no vestibular, né? Por que eu quis mostrar todas essas leituras de mundo aqui para vocês, né? Porque isso é o que está permeando a nossa vida e o nosso dia a dia. Então, se você liga o jornal, você vai ouvir falar, de alguma maneira, tudo isso que a gente falou hoje vai estar conectado com isso. E aí o meu objetivo aqui é que você consiga olhar para essas notícias, olhar para o mundo que está ao redor e ver o mundo e conseguir refletir como que isso se encaixa nesse arranjo mundial aí. E não é fácil, não é nada fácil. Inclusive para o vestibular. Então você pode, por exemplo, ficar aqui decorando, né, chegar, pegar o livro, estudar tudo, decorar, fazer resumo, isso é ótimo, você vai aprender e etc. Mas
O importante não é você saber essas teorias, é você conseguir desenvolver esse entendimento sobre a realidade e desenvolver um senso crítico em relação a isso, né? E isso não está exatamente ligado ao conteúdo, nem sempre está ligado ao conteúdo. Então, estudar o mundo, estudar a geopolítica, tá, tem que ser mais um hábito do que um estudo. Então, isso não quer dizer que você vai pegar todo dia, vai lá pegar o livro e falar, não, hoje eu vou ficar 1 hora estudando a geopolítica do mundo. Não é isso. Eu quero propor hoje aqui para vocês uma outra forma de colocar o estudo do mundo aí para vocês, que não fique um estudo, mas que se torne um hábito. Que foi algo que aconteceu na minha vida quando eu tinha a idade de vocês. Então, eu estou fazendo aqui exatamente o que um professor meu me fez quando eu tinha exatamente a idade de vocês. Estava no 3º ano do ensino médio. E ele falou, eu lembro que ele falou que era para a gente ler jornal. Ele falou, leia jornais e revistas. E aí alguém falou assim, mas qual, né? Eu falei assim, olha, tem uma infinidade aí para você ler. Então, a minha dica é, você vai ler vários e vai ver com que você vai se identificar mais. Cuidado, muito cuidado com os vieses dos jornais, né? Todos eles têm. Então, o trabalho que vocês fizeram lá no 1º ano com a Silvia é fundamental aqui para você conseguir identificar quais são as linhas que esses jornais trabalham. Existem uns que são melhores, outros são piores, né? Enfim, existe uma grande variedade. Eu vou colocar aqui que é muito... Aí, a partir disso, eu comecei a criar o hábito de ler o jornal. Então, só que na minha época, bicha velha, eu tinha o quê? Tinha um jornal físico, assim. Você pegava aquela coisa que você nem sabia mexer no jornal, ficava tudo, depois dobrava, assim, não conseguia deixar do jeito que estava, enfim. Era um desastre. Não entendia nem metade do que estava escrito nas reportagens, não entendia quase nada. Mas, eu continuava lendo. E a constância vai tornando esse aprendizado mais fácil. Você vai aprendendo, você vai entendendo conforme vai passando o tempo. Então, sei lá, você vê uma sigla lá, por exemplo, MPF. Aí aparece lá na reportagem MPF. Você fica, meu Deus, o que é MPF? Aí você procura MPF, Ministério Público Federal. Beleza. Entendi, Ministério Público Federal. Legal. Aí depois você termina de ler a reportagem e você pensa, o que é o Ministério Público Federal? Para que serve esse negócio? Não é algo que a gente sabe. Se eu tivesse que te explicar agora eu sei, mas há 10 anos atrás, eu não sei se eu saberia te explicar direitinho, sabe? Enfim, é com o hábito que isso vai se desenvolvendo. Então, o primeiro desafio que eu colocaria para você é que você pudesse acompanhar algum jornal constantemente. Não precisa ser todo dia, mas algumas vezes na semana e de uma maneira mais constante. Professor, mas eu detesto ler. Jornal não é para mim. Então, pode ser, por exemplo, um podcast. Enquanto você lava a louça aí, que eu sei que vocês estão tendo que lavar um monte de louça, e se não está tendo que lavar, você deveria estar lavando, porque eu sei que você está usando, então lava e ajuda na sua casa, porque você também mora aí. Então, quando você está lavando a louça, ouve um podcast, por exemplo. Professor, mas podcast também não é muito minha praia. Bom, tem vários livros que você pode ler também. Enfim, eu vou mostrar aqui para vocês algumas das coisas que eu acompanho, que eu indico, que eu acho de qualidade, mas não é uma obrigação, não é nada disso, né? Mas são coisas que eu uso para me inteirar e aprender sobre o mundo, tá? Eu vou mostrar aqui então para vocês algumas coisas, né? Esses são os 3 jornais que eu acompanho, né? E eu tenho eles no Instagram. O Instagram é a minha principal rede social hoje em dia, na verdade é a única rede social que eu tenho, e é onde eu acompanho as notícias, né? São 3 bons jornais que existem no Brasil, né? O Nexo Jornal. O Nexo tem muitas publicações com infográfico, com coisa interativa, que dialoga muito com o leitor, então eu acho isso muito legal, é bastante dinâmico, então não é uma leitura chata. O Le Monde é um jornal francês. Na França ele é bastante conservador, mas aqui existe o Le Monde Diplomatique Brasil, que ele é bastante interessante, assim, bem legal, e ele é impresso, na verdade, uma vez por mês,
ele sai revista, como se fosse uma revista, né, de uma vez por mês, e ele tem um caráter mais acadêmico, assim, então eles convidam pessoas que fazem pesquisas sobre os assuntos para escrever algo mais profundo, é uma coisa mais de reportagem, assim, são mais profundos, mas é um pouco mais difícil também, mas é muito bom. E tem o El País, que é um jornal também, ele é espanhol, mas no Brasil, e também lá na Espanha ele é um pouco conservador, mas aqui no Brasil ele tem também uma pegada bem legal. Esses são os que eu uso para me informar, além de Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, às vezes, que são mais comuns. Então, se você já usa esses, também continua neles, que é bem legal. Eu tenho gostado muito de podcasts, e aí eu vou mostrar alguns aqui que eu sigo. Inclusive, essa proposta aqui me veio principalmente porque a Mari, qual das Mari? Não foi a Argenton, nem a Troian, foi a Mari... Qual Mari? A Pereira, professor? A Origine? Isso, ela mesmo, isso mesmo, a Origine. Que falou se tinha algum podcast que eu acompanhava, e aí tem alguns desses que eu acompanho, eu vou falar rapidinho sobre eles, né? Esse daqui é o Xadrez Verbal, que ele é bem interessante, são dois historiadores que eles fazem um levantamento de 15 em 15 dias de todas as notícias, principais notícias do mundo que podem ter algum impacto geopolítico. E aí eles vão falando sobre isso, assim. E aí o programa tem, às vezes, 3 horas, 4 horas, mas não é para ouvir tudo de uma vez, ele é dividido em partes, você pode ouvir. Eu ouço na velocidade 1,5, porque eles falam meio devagar, e vou ouvindo lá enquanto eu lavo louça, aos poucos. E aí, então, eu vou me inteirando, né? Daí ele fala, sei lá, da situação política no Mali. Gente, eu nunca estudei o Mali na minha vida, sabe? Mas aí, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, gente, mas o que acontece lá no Mali, não sei o que, né? Aí, beleza, mas não fui atrás. Aí, na semana seguinte, eles deram uma outra notícia que tinha a ver com aquilo que foi... E aí você vai começando a entender aqueles processos que vão acontecendo ali. Então, é bem interessante. Eles são nerdzões, assim, então eles pesquisam sobre tudo, assim, é muito legal. E eles mesmos fazem esse outro podcast aqui que chama Fronteiras Invisíveis do Futebol. São os mesmos caras e eles fazem uma aula de história do país baseado com relação nos times de futebol. Então, eles estudam quais são os times de futebol e qual é a relação com a política daquele país, a história e a política daquele país. Então, parece que tem já vários deles para cada um dos países, e aí faz essa relação da história com o futebol. Para quem gosta de futebol é muito, muito mais legal ainda. Eu não gosto, mas mesmo assim acho o programa muito legal. Tem esse outro podcast aqui que chama Pulso Latino, e que ele faz... É um professor da Unifesp, lá de São Paulo, que ele escreveu esse livro aqui, ó. E ele chama Uma História da Onda Progressista Sul-Americana. E aí ele pesquisa há muitos anos, né, cada um dos países da América Latina. E aí eles criaram esse podcast. Aí o que eles fazem? Eles fazem uma viagem por esse país, falando sobre a história do país, a história do país como um todo. Normalmente levantam 3 momentos específicos da história que são importantes, e aí chamam um convidado do país para poder falar sobre os últimos anos e a realidade política e econômica dos últimos anos. Muito legal, sensacional. E aí você pode ir assistindo separado, assim, um cada vez, ou ir seguindo a lógica deles. Parece uma viagem mesmo, parece que você estar viajando, conhecendo esses lugares. Muito legal, eu adoro. E aí tem esses outros dois, tem o do Nexo Jornal, aquele jornal que eu falei para vocês, tem o Politiquês, que ele vai falando sobre várias questões de política, seja política internacional, política interna, e o Chutando a Escada também. Já sobre Brasil, sobre política interna, tem esses daqui, esses 3 primeiros são os que eu mais ouço, né? O Foro de Teresina, que é da revista Piauí, o Durma com Essa, que é o jornal do Jornal Nexo também, que ele pega 15 minutos, não, às vezes menos, 3, 5 minutinhos, e fala do que aconteceu no dia, assim, as principais notícias do dia, e o café da manhã
da Folha de São Paulo faz isso também, só que de manhã, né? Então, ele, antes, na hora que você acorda, ele traz as notícias do que aconteceu no dia anterior, para você saber o que pode acontecer. Tem esse daqui que é muito legal também, que é o Presidente da Semana, da Folha de São Paulo, que eles fazem um episódio do podcast para contar a história de cada um dos presidentes do país, desde o primeiro até o último, né, o Bolsonaro. É bem interessante. Tem esse Entretanto também, que é legal, que é uma professora da economia e um professor do direito. E tem esse aqui que eu tenho assistido agora, que é bem engraçado, que chama Medo e Delírio em Brasília, que eles fazem umas edições de áudio, assim, de vários áudios, e é de política. Isso aqui, eles todos são basicamente de política interna, né, do país. E esses daqui tem um pouco mais a ver com política externa. E esse daqui, política interna. Esse daqui é engraçadíssimo, mas não é para todo mundo, não é todo mundo que vai gostar. Já vou avisando. Outra forma também de trazer esse entendimento aí para o seu dia a dia, né, é através das charges, assim. Charge é um elemento muito importante da discussão de política nacional e internacional, e aí tem alguns que eu sigo que eu amo, né, que é o André Dahmer, que ele escreveu vários livros, ele tinha uma série que chamava Malvados, que é essa daqui, que era a história de uns bichinhos aqui, que eles são muito doidos. E aí ele terminou essa série dos Malvados, mas começou várias novas e é muito bom. Às vezes nem eu entendo, ele é muito, às vezes, filosófico, às vezes eu não entendo, mas é legal. Tem a Alexandra, que é essa, Alexandra com X, que começou a carreira dela falando sobre um pintinho. Ele fez como se fosse um pintinho falando com a mãe dele sobre coisas da vida, e às vezes ela é bem grossa com ele, é bem interessante. E agora está um pouco mais político do que pessoal, assim, mas é muito legal também. E tem a Laerte, né, que é a cartunista, a Laerte já é bastante antiga e que produz bastante coisa muito legal. O Leandro Assis também, que é mais novo e tem produzido bastante coisa legal também, que eu gosto bastante. Então é isso, assim. Tem um clássico, né? Mafalda, que, né, ela é do Quino, né? Escreveu muito sobre política internacional, então muito também do período da Guerra Fria, então tem várias coisas que você lê aqui que lembra bastante disso, né? E eu tenho uma indicação de leitura, né, que é um dos meus livros favoritos e de muita gente aqui na América Latina, que eu acho que todo mundo devia ler, e tem a ver bastante com aquela teoria da dependência que eu falei para vocês, né, que é esse daqui, que se chama As Vias Abertas da América Latina, que é um livro do Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio, e ele fala sobre essa história da exploração da América Latina, e ele traz ele era jornalista, e aí ele traz muitas referências sobre essa exploração desde do tempo da colonização, né? Então, esse é um livro de cabeceira, assim, das pessoas que estudam a América Latina. É muito interessante, fica aí a minha indicação para vocês. Tudo isso para dizer que essas coisas podem estar mais dentro do seu dia a dia, de uma maneira mais leve, assim, sabe? Que te ajuda aos poucos aí, entendendo e desvendando essa realidade, que você aprende de uma maneira mais fácil e mais divertida, assim, e não precisa ser um parto, sabe? Ai, meu Deus, eu preciso estudar para aquela prova de geografia, porque para mim não vai importar pouco, assim. Claro que eu quero que você tire um bom conceito numa prova, passe de ano bem e passe no vestibular. Mas não é só isso, né? Para além do vestibular, né? Para além das provas, nossa, a gente tem a nossa vida, né? Que é diretamente impactada por essas questões, a gente querendo ou não. Então, é importante que a gente esteja informado e cercado de boas informações. Então, é isso. É isso que eu tinha para falar com vocês. Não sei se vocês querem compartilhar alguma outra coisa que vocês gostam de acessar, alguma boa fonte de informação, se vocês já fazem isso ou não, se eu estou viajando muito, de achar que vocês vão topar esse desafio ou não. Diga, Mari.
É o nome do número de países, né? Então, o G7 são 7 países, G20 são 20 países, né? É um nome meio com falta de imaginação, assim, né? Ah, vamos juntar esse grupo de tantos países e aí virou isso. Não tem um motivo específico, né? Mas quem quer, alguém aí se propõe a colocar alguma dessas coisas aí no seu dia a dia e depois me dizer o que achou, se achou ruim, se achou bom, se achou demais. Legal. Bom, gostei, agora eu tô mais feliz. Tô animado. Esses podcasts são bem legais. Eu não sei se vocês gostam de podcast, mas eu viciei, assim, em podcast, e aí esses têm sido bem interessantes, assim, para mim. E aí vocês vão me contando como é que foi. Eu tenho ouvido principalmente o Xadrez Verbal, o Foro de Teresina e o Medo e Delírio em Brasília. E o Pulso Latino. E aí, então, se vocês quiserem também conversar sobre eles, também estou super disponível aí. Debater também. Nem tudo que eu ouço ali eu concordo muitas vezes, né? Então, né, também tem isso, esse cuidado aí, né, de olhar com um olhar crítico para aquilo que vocês ouvem, assistem, etc. Podemos trocar algumas dicas também de filme, livros aí. Enfim, fiquem à vontade. Eu adoro essas conversas. Alguma dúvida? Legal, Gabi. O El País é um ótimo jornal aqui no Brasil, eu acho, pelo menos. Então, ele tem um bom editorial, assim, eu acho. E tem a Eliane Brum, nossa, tem uma colunista que escreve no El País toda quinta-feira, a Eliane Brum. Esse é o sobrenome dela, tá aí, eu coloquei no chat. Ela é maravilhosa. Ela escreve de um jeito assim, ó, que dá vontade de chorar toda vez que você lê. E ela é muito boa. Então, assim, só por ela já vale a pena acompanhar o jornal, sabe? É um bom jornal. Então, prof, eu vi a indicação da prof da Luciana Graciano, que é a prof de biologia, né? Que ela postou no Insta dela, aí eu fui clicada e eu comecei a acompanhar. Eu falei, eu achei legal, porque é bom ter postagem, porque às vezes eu não tenho tempo de assistir jornal, né? Daí, tipo assim, é ruim você ficar sabendo das coisas pela boca dos outros, né? Porque você nunca sabe o que é verdade, o que não é, porque sempre aumenta, né? Aí eu tava querendo acompanhar alguma coisa. Isso, massa, Gabi. Exatamente, é isso, assim, é isso que você falou, assim, é o ir acompanhando, sabe? Então você acompanha, ouve, às vezes você não vai ler, não vai entender, mas continua, que isso vai entrando e você vai aos poucos aprendendo, assim. E é isso, o que chega pra gente é tudo, né? Você ouve as coisas mais absurdas, às vezes é até verdade, inclusive, né? No cenário que a gente está vivendo, tem um monte de absurdo que é verdade, infelizmente. Então, mas é muito bom conseguir se armar de fontes confiáveis, né? Então, essas são fontes que eu confio e gosto, e confio também para criticar, inclusive, também, né? Porque acho que isso também é um processo importante. Então, vale a pena ir incorporando essas leituras aí, ou ouvidos, enfim, várias possibilidades. Beleza? Mais alguma coisa, minha gente? Se ninguém tiver dúvida, mas eu vou falar então só para vocês lá no, no Moodle, então agora tem para vocês a semana 5, né, que é a de hoje, que é sobre a nova ordem mundial. Tem uma aula curtinha, eu acho que é de uns 8 minutos ali, de uma professora que eu achei legal. Normalmente eu não uso videoaulas de outros professores, mas de uma professora que fala sobre a nova ordem mundial, que eu acho bem legal.
E tem um capítulo desse livro que eu estou usando algumas vezes com vocês, que fala sobre a nova ordem mundial e a economia mundo. Vocês vão perceber que uma parte dele, inclusive, ele fala bem sobre a globalização e tem tudo a ver com com o que a gente leu ali sobre Por uma outra globalização do Milton Santos, tá? E aí, por último, tem o testezinho ali da nova ordem mundial para vocês testarem os conhecimentos de vestibular aí. Certo? Professor, rapidinho. Diga. Sobre o questionário, tem uma questão que eu acertei, na verdade, porque eu pesquisei, porque eu fiquei muito na dúvida. Uhum. Peraí, deixa eu abrir. O da nova ordem mundial, não? Ou de outra semana? Da nova ordem mundial. Tá. Que é que tem o gráfico do gasto militar. Isso aí. Uhum. A resposta é a superação da unipolaridade bélica. Só que a China e os Estados Unidos, eles continuam sendo os que estão liderando. Cadê? Qual que é a questão? Deixa eu ver aqui. Para mim é a 2. Uhum. Que ele está falando, o gasto militar é um dos indicadores do poder internacional. Isso, então, mas é porque ele está dizendo aqui, ó, que você acha que seria a padronização das tecnologias de defesa, é isso? Não. Na verdade, nenhuma para mim estava certa. Ah, entendi. Então, é porque nesse sentido, né, tem a ver aquilo com o que a gente estava falando dos Estados Unidos, em que ele tem uma superioridade bélica muito grande, né, em relação ao mundo, né. Porém, em relação, em termos, como se diz, em termos mundiais, né, a gente tem essas outras potências que disputam, que estão próximos ali, não exatamente próximo, né, mas que disputam uma hegemonia. Se tivesse um conflito global, por exemplo, elas têm esse poder de barganha internacional, né? Por exemplo, o Brasil não teria, mas a China tem. Por isso seria um problema se eles entrassem numa disputa internacional, por exemplo, né? Então tem a ver com isso, tá? Por isso que seria essa superação da unipolaridade bélica. Não sei se ficou claro. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Então vamos ficando por aqui. Uma ótima semana para vocês. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato, de qualquer natureza, por qualquer coisa, eu estou por aqui, tá bom? Se cuidem, boa semana, beijo grande e até mais. Beijo.